fale de Ti, que o Espírito Santo o use poderosamente para todos nós. E que saiamos daqui com o coração cheio do Teu Espírito, com a mente animada para fazer a Tua obra nesse tempo. Te agradecemos e pedimos que nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, queridos irmãos. Alguns eu já cumprimentei, outros nos vemos no momento da escola sabatina, mas vocês não têm a visão que eu tenho daqui. Posso ver os rostos queridos de vocês assim, olha, bem perto de mim, isso é muito bom. E queremos louvar a Deus por isso. Nós temos liberdade religiosa, nós podemos ainda adorar a Deus. Nós temos o privilégio de ainda poder carregar nossa Bíblia e dizermos: somos cristãos, estamos aguardando a volta de Jesus. E, amém, mãe, gostaria muito que todos nós hoje saíssemos daqui bem pertinho do Espírito Santo. Não estejamos longe, porque o Espírito Santo habita no nosso coração. Mas que nós saíssemos daqui com a nossa mente, como o Leonardo falou, bem abertas aos influxos desse Espírito Santo. Então eu gostaria que nessa hora nós invocássemos esse Espírito. Eu queria que nós nos levantássemos e orássemos novamente. Uma oração de invocação. Querido Espírito Santo, muito obrigado porque o Senhor inspirou homens a escrever a Tua palavra. Sendo essa hora com cada um aqui, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que a Tua palavra cale fundo nele e que nós possamos pô-las em prática na nossa vida diária. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bom rever todos vocês, já falamos isso, e agora nós vamos meditar no tema dessa manhã. Direciono lá. O Patrick vai colocar para nós. E eu vou precisar de vocês hoje, em alguns momentos. Eu já tinha. Direciona aí para você, beleza. Em alguns momentos do sermão de hoje, eu quero que seja bastante participativo, tá bom? Na primeira etapa. Eu já expliquei na quarta-feira que o meu computador ele é do templo lá de Noé, então ele desconfigura com o da igreja. Mas acho que dá para dar, né? Da esperança à certeza. Nós sempre cantamos, né? Oh, que esperança! Nós temos a esperança de encontrar Jesus, não é? E eu gostaria que nós abríssemos nossa Bíblia agora, no Salmo, capítulo 27, versinho 14. Salmo 27, versinho 14. Na versão que nós usamos, diz o seguinte: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o seu coração. Espera, pois,
Senhor. Quando nós lemos esse salmo, ele nos concita a estar ou a ficar à espera de, ou a aguardar. Quem diz isso é o dicionário. Nós fomos ao dicionário ver, não é? O que é esperar? Espera pelo Senhor. Fica aguardando o Senhor, não é? Toma teu tempo, tenha esperança. Mas aí tem uma outra versão para esperar, um outro significado que diz contar com. Esperar é contar com. Eu achei interessante porque no nosso caso, nós estamos esperando Jesus voltar e nós estamos contando que Ele virá. Então eu gostei, não é esperar por esperar, mas posso contar com. Aí eu fui ao dicionário que eu queria também usar esse esperar, mas com o sentido de esperançar. Existe esperançar também, que quer dizer dar ou ter esperança, animar-se, estimular-se, esperanciar-se. E aí eu posso me animar com a volta de Jesus, não posso? Quando eu leio o grande conflito, eu vejo tudo que vai acontecer e às vezes as pessoas ficam assustadas com os últimos eventos. Mas esse é o objetivo? É me animar. Porque quando estiver acontecendo essas coisas, o que a Bíblia diz para a gente fazer? Erguer a cabeça. Por quê? Nossa redenção está próxima. Então, quanto mais a maldade aumenta, mais perto da volta de Jesus eu estou. Quanto mais a injustiça ocorre, mais próximo da volta de Jesus eu estou. Então eu preciso me animar com isso, não é? Nesse processo de preparo, eu devo me animar com isso, não é? Me estimulando, me esperanciando. Mas volta um pouquinho lá no esperançar, que diz dar esperança. Não é só eu me animar, mas também levar outros a ficarem animados. É tão bom quando você mostra o amor de Jesus a outros. Quando você se encontra com uma pessoa que está sem esperança alguma, e você leva um motivo para ela viver. Muda a razão, muda o foco da sua vida. E ela passa a esperanciar como nós o fazemos também. Agora eu quero que vocês participem comigo. E eu escrevi lá, a espera. Quem que é esse personagem aí? A gente não conheceu, né? A gente imagina que ele fosse assim, não é? Será que esse homem esperou? Era frequente a chuva na terra? Não. Mas ele esperou. Esperou, e esperou, e esperou. E enquanto ele esperava, ele ficou sentado, só construindo o barco. O que ele fez? Aquela esperança que ele tinha de um mundo melhor, ele começou a dividir com as pessoas. Nós não sabemos quantos creram, quantos se converteram e faleceram naquele período de 120 anos. Mas há espera. Você acha que esperar foi fácil para ele e a sua família? Mas será que foi só no processo de construção que ele teve que esperar? Quando o dilúvio veio, aonde eles estavam? Onde? Dentro da arca. Mas lá dentro da arca, protegidos, eles tiveram que esperar também. Esperar a chuva cair 7 dias antes dela cair. Depois, eles tiveram que esperar todo o tempo da chuva caindo. E depois tiveram que esperar de novo as águas. A espera. Às vezes nós somos imediatistas, não é? Nós pedimos e queremos que Deus responda para amanhã. Quanto tempo? Ou para ontem, né? Quanto tempo? Quem vocês lembram desse risinho aí?
Sara e Abraão, não é? Deus disse que ia fazer de Abraão uma grande nação. Eu vi um trechinho de alguém que publicou dizendo, quando Deus chamou Abraão, Ele mandou ele olhar para cima, para contemplar as estrelas e dizer assim, olha, a sua descendência vai ser como essas estrelas no céu, a quantidade. Deus mandou ele olhar para onde? Para cima, não é? Às vezes nós olhamos para nós mesmos, por isso que a espera fica difícil. A espera. Quanto tempo levou para que Deus fizesse com que Abraão tivesse o seu filho, o filho da promessa? Quase 100 anos. Por isso que Sara, idosa, não fui mãe quando eu podia, agora idosa. O que nós tiramos de exemplo daí? Eles tiveram muito tempo para esperar. Mas Abraão teve a sua fé aumentada na espera. Então nós precisamos esperar pacientemente no Senhor. Tem outro exemplo. A espera. De quem você se lembra com essa figura? É que Jó teve que fazer na sua vida. Esperar para Deus explicar, esperar para entender o motivo daquilo, esperar a libertação da sua dor, esperar a cura. E foi rápido? Não. Na nossa vida as coisas acontecem. E como a Nara orou, as coisas têm que ser feitas no tempo de quem? Não no meu, porque Ele é o sábio, é Ele que entende das coisas. Eu botei uma outra personagem, quem você lembra aí? Raabe. Do dia que ela escondeu os vigias, até a destruição de Jericó, deve ter passado um tempo, não é? E o que ela pediu? Que ela queria ser salva. E eles disseram para ela, põe uma fita vermelha. A casa dela caiu, o muro de Jericó veio abaixo, a casa dela caiu, mas ela teve de esperar. A espera. Mas ela conseguiu o objetivo dela. Nós vamos conhecer Raabe lá no céu? Parece que tem uma dúvida. Será que nós vamos conhecê-la? Vamos sim, não é? Nós estaremos lá, você não quer estar lá? Nós estamos nesse período de a espera. Nós estaremos lá, com certeza, não é? Se eu olho para mim, não tem como. Mas se eu olho para Jesus, não tem como me perder, não é? A espera. Raabe teve de esperar que aqueles homens cumprissem a sua promessa. Raabe teve de esperar que aquele Deus que ela conheceu de uma maneira diferente, pudesse cumprir a promessa dele. Será que pairou dúvida na mente dela? Difícil? Muito difícil. Espera. Quem estamos falando agora? Mas agora eu queria usar quem está lá dentro. Sim. Ananias, Misael e Azarias eram os nomes judaicos. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tiveram que esperar que Deus os salvasse. Mas Deus podia ter salvo antes, não podia? Mas, na hora que o soldado pegasse, fosse jogá-los lá na fornalha, acontecesse um milagre. Aconteceu? Antes? Onde que eles tiveram que parar? No fogo. Às vezes, a espera na volta de Jesus nos leva a estar dentro do fogo, lá na fornalha. Mas o que aconteceu quando eles estavam lá, dentro do fogo? Quem estava com ele?
jogaram 3. E a Bíblia relata que aqueles que foram jogar muitos morreram lá, queimados, fora da fornalha. Mas eles estavam íntegros, não teve nem cabelo chamuscado, pelo chamuscado. Se eu joguei 3, tem 4. Quem era o quarto? A espera é difícil mesmo, mas quem está conosco? Você pode ter certeza disso? Da espera, da esperança à certeza. Quanto tempo eles ficaram lá dentro da fornalha, eu não sei. Mas não deve ter sido segundos, não, né? Porque deu tempo dele ver, comentar, e eles saíram ilesos. A espera. Passei 2? Não, um só. De quem você lembra? O que esse camarada fez de errado na vida dele, desde jovem? O que a Bíblia relata? Dos erros de Daniel, das falhas. Ele era pecador como eu e você, claro, mas não há nenhum relato na Bíblia de transgressão. Pelo contrário, era um camarada muito querido, porque normalmente quando muda o rei, quando invade, mata logo os inimigos e acaba com eles. Mas esse Daniel foi jogado na cova dos leões. A espera, ele teve que esperar. Passou a noite toda lá dentro, esperando que alguém viesse salvá-lo. E o anjo veio e tapou a boca dos leões. Nossa vida é uma vida difícil. Nós estamos vivendo num mundo egoísta, num mundo terrível de se viver. Mas os anjos são mandados dos céus para nos proteger. Você acha que não tem um leão todo dia com a boca aberta querendo devorar você? Em todas as áreas, e principalmente quando você quer se consagrar, quando você quer melhorar a sua vida, aí você sente mais a perseguição. Mas é nessa hora que nós nos apegamos a Jesus, e aí ele manda fechar a boca do leão. Você acredita nisso? Mas a gente tem que esperar, nós temos que esperar. A espera. É para lá, né? Quem nós temos aqui? De quem vocês lembram? Todas estavam preparadas, não é? Todas? Mas todas dormiram. Todas dormiram. Qual foi o grande problema delas? A falta de preparo. A falta do azeite. A falta de preparar o azeite. Esperar, meus queridos, pode gerar ânimo, pode gerar euforia, mas pode gerar também ansiedade e pode gerar desânimo. O que a espera tem feito conosco? Estamos aguardando Jesus voltar. O teólogo alemão Joaquim Jeremias, ele diz que com relação às 10 virgens, o que é condenável não é o fato de terem adormecido, mas o erro das nécias em não terem provido o óleo para suas lâmpadas. Como você percebe, o preparo para a viagem que leva ao céu consiste em ter óleo na lâmpada. Quanto eu estou me municiando do Espírito Santo? Que a Bíblia é representada pelo azeite. Quanto eu peço o Espírito Santo todo dia como carga para a minha bateria, para eu poder esperar com paciência. Minha mãe dizia, para carregar a cruz com classe. Não é? É preciso o Espírito Santo todo dia. Espera.
mais que teve que esperar? O que você lembra dessa cena? As irmãs esperaram a cura de Lázaro antes dele morrer, claro. Adiantou? Não, ele morreu. Lázaro, quem sabe, estava esperando a cura, que não veio, e ele morreu. Lázaro foi enterrado, colocado na sepultura. Enterrado é o termo que a gente usa aqui, né? Mas foi colocado na tumba. Certamente usaram os olhos e os ungüentos, o enfaixaram. Haja vista que quando Jesus o ressuscitou, disse: tira as faixas dele e deixa ele embora. Ele estava preparado realmente para o seu sarcófago lá. Aí eu pergunto, Lázaro teve que esperar enquanto ele estava dormindo. Ele não teve consciência dessa espera, mas antes ele teve que esperar. E a minha pergunta: a salvação veio para ele? Sabe, quando eu estava olhando para essa imagem, eu fiquei pensando, muitos de nós seremos chamados para dormir antes da volta de Jesus. Então, hoje é o dia de estar preparado. Não depois, porque aí não vai haver tempo de preparo. Espera. Quanto ele esperou na cruz? Para ver se mais alguém se arrependia. E ele converteu muitos ali. À espera de uma resposta. Pai, por que me desamparaste? Ali ele teve que esperar a resposta, que não veio. E é esse mesmo Jesus que está lá no céu intercedendo por nós, esperando a nossa resposta. Espera. Jesus teve que esperar 3 dias para ressuscitar. E os discípulos ficaram esperando, perdidos. Parece com a nossa espera, né? O que nós estamos esperando? Jesus voltar, não é? Em breve ele virá, com certeza, para nos buscar, não é? Isso nos leva a um estado de vigilância. Por quê? Eu não sei a que momento ou em qual momento Jesus voltará. Então, como nós dissemos há pouco, a espera pode me levar à euforia, ao ânimo, mas pode me levar também ao desânimo. Que não seja a nossa realidade, o desânimo. Vamos esperar Jesus com alegria. Afinal de contas, alguém gostaria que esse mundo continuasse existindo com toda essa maldade, com todo o sofrimento que estamos passando? Então, na hora de erguermos nossa cabeça, porque a nossa redenção se aproxima. A espera. Pararam para pensar nesse dia glorioso? Aguardamos Jesus voltar. Eu acho que é importante que nós leiamos agora Mateus 24, versinhos 42 a 44. Mateus 24, a 44. Lá nós lemos o seguinte: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia veio o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho
Filho do Homem virá. E aí nós precisamos pensar que a nossa redenção se aproxima. Eu fico feliz, mas eu preciso vigiar. Vigiar o meu pensamento, vigiar os meus propósitos, vigiar as minhas atitudes, enfim, vigiar os sinais da volta dele. Não está preparado. É tão bom, não é? Quando você se prepara para algum evento, e é tão ruim quando você é pego de surpresa. Eu acho que nós não gostaríamos de sermos pegos de surpresa pela volta de Jesus. Nós não sabemos o dia, nem a hora. Até mesmo porque não sabemos se vamos estar vivos, não é? Até lá, até esse dia do aparecimento dele, mas precisamos estar preparados. E agora eu queria parar de falar, espera, e falar, a certeza. Você já sentiu Deus cuidando da sua vida? Te segurando pela mão, te ajudando, te dando discernimento, te dando esperança, te dando confiança. Eu gosto de saber que Deus controla o mundo, que Ele está segurando, não deixando que esse mundo imploda. E vamos para o livro de Atos, vamos ver que Lucas começa a transformar a nossa espera em esperança e a nossa esperança em certeza. Atos, capítulo 1, versículo 11. Nós queremos o mais lento. Deixa eu lá. Atos, capítulo 1, versículo 11. O que é que diz lá? Eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, o que acontecerá? Virá de modo como vistes subir. Então a nossa espera começa agora a ser transformada em esperança e certeza. Porque ele disse, não fica apavorado não. Ele disse que viria e ele virá. Eu pergunto, todas as profecias que nós temos na Bíblia, que tinham de ser cumpridas até hoje, já o foram? A maioria já. O que está faltando só? A volta de Jesus. E tudo que ele disse que ia acontecer até hoje, já aconteceu? Não. E se ele foi fiel em dizer que viria, que morreria, que ressuscitaria, que está intercedendo, tudo isso está cumprido? Está faltando ele voltar, não é? Então a nossa a espera agora tornou-se em a esperança, e agora há certeza de que ele veio nos buscar. Para para pensar. Você tem esses sonhos quando você está lá deitado, pensar como é o céu? Não estou falando nem de rua de ouro, não. Só o sossego de não ter preocupação com doença, não ter preocupação com dor, não ter preocupação com injustiça, não ter medo, livre eternamente da culpa. Nós temos medo de pecar, muitas vezes não temos. Nós corremos o risco a todo momento, e lá não vamos precisar mais disso. Podemos ter a certeza. Vamos ver o que Paulo nos escreve ratificando essa ideia, ratificando a nossa certeza. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, veja que eu trouxe passagens muito conhecidas para nós relembrarmos e ratificarmos isso. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 17 e 18, para nós relembrarmos. Vem falando que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois disso, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim, qual é a certeza aí? Estaremos
para sempre com o Senhor. Não é? E ainda vem mais. Consolai-vos uns aos outros. Está desanimado? Leia Paulo. Está triste? Leia Paulo. Está achando que está demorando? Leia Paulo. A Bíblia, um todo, mostra isso. Eu vou te levar para um mundo melhor. Você precisa ter essa certeza de que Deus nos levará para um mundo melhor. E agora vou pedir para a Yara e o Rafa, por gentileza. Nós temos cantado esse hino, não temos? Ó, que esperança. Então eu gostaria que nós cantássemos agora, pode ser? A nossa espera transformando-se em certeza. Não é? A capela mesmo, pode ser, se vocês preferirem. Podemos cantar a capela, pessoal. Posso te cantar? Permitido? Você não pode falar um pouco alto, você viu? Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá, fé nas promessas que nos fez. Eis que o tempo logo vem e as nações aqui além, bem alertas vão cantar. Aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Obrigado. Amém, amém, amém. Não é? Acabamos de cantar que a esperança vibra em nosso ser. Gente, eu sei que nós temos mais motivos para estar triste todos os dias, mas não deixe essa vibração ruim atrapalhar a vibração da esperança que temos. E agora eu vou trocar a palavra esperança por certeza de que Jesus irá nos buscar. Não vai deixar ninguém que tenha se entregue para Ele deixar para trás. Nós possuímos fé, cantamos isso, fé em Deus, no Espírito Santo, fé no sacrifício de Jesus, fé nas promessas. Está abatido? Vai estudar as promessas, vai procurar na Bíblia as promessas que Deus fez para você e para mim. A Bíblia é tão atual como quando foi escrita. É incrível como esse livro é atualizado. E a promessa que ele escreveu não foi para aquele pessoal daquele tempo apenas, foi para mim hoje. Então agora eu posso ter certeza de que ele vem me buscar, de que ele nos dá fé. E fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ressuscite o culto familiar, se você não está fazendo, pela manhã, pela tarde, ou à tarde, ou nos dois horários. Leia a Bíblia, você e Deus. Separe tempo para a sua meditação. Por quê? Porque a nossa fé aumenta, a nossa esperança aumenta. Não há problema que Deus não possa resolver, não é? Agora, vale notar que nós estamos sujeitos a perigos. Há pessoas que ouviram o convite de Cristo, responderam de algum modo e podem até ter uma certa afeição por Ele, mas não estão preparadas para encontrá-lo. Queridos, isso é uma análise interior, pessoal. Cada um deve fazer essa análise junto com Jesus. Veja, são pessoas que até visitam a igreja, mas jamais pensaram em fazer uma entrega plena a Jesus. Está na hora de todos nós, ninguém é melhor que ninguém,
de rasgar suas vestes, como fazia o povo de Israel, e dizer: Senhor, eu quero me entregar sem reservas. O Senhor muda a minha vida, eu quero ser fiel. O Senhor muda a minha vida, eu quero estar pronto, eu quero ter essa fé vibrante, não é? E dizer como salmista: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu acho que o salmista foi ousado, não é? Como é que eu vou ver bondade em meio a tanta maldade? Eu pergunto: você tem visto bondade aqui? E quando você olhar só para a humanidade e não conseguir ver muito, olha para a natureza. Você não vê bondade? Você não vê um passarinho se alimentando? Você não vê ele alimentando os filhotes? Quem cuida deles? Não é? Então, o salmista dizia: eu creio que eu verei a bondade aqui na terra dos viventes. Lá no céu eu sei que terei. Então, vamos cantar a volta de Jesus. Vamos meditar na volta de Jesus. Vamos pregar a volta de Jesus. E vamos ansiar. Paulo dizia assim, pregando e apressando. Eu já fiz uma pregação uma vez aqui, que a pressa é nossa. Eu não sei quanto tempo eu vivo aqui nesse mundo. Não é? Hoje ela está fazendo aniversário, olhando mais uma flor no jardim, não é? E aí eu digo assim, lá na juventude nós dizíamos assim: acho que a gente vai viver até uns 65. Já passamos disso. Tem gente aqui com mais. E ainda com saúde boa para viver muito mais. E aí eu pergunto: como é que está a nossa fé? Ela deve crescer, assim como a nossa idade. Então, é tão bom saber que Jesus irá nos buscar. Não te aquece o coração? Eu fico pensando assim: pega o seu coração, põe na mão de Jesus e ele fica aquecendo, para que você se mantenha vivo. E é na Bíblia que nós vamos encontrar essas promessas, não é? E também como devemos nos preparar. É importante que nos preparemos. Eu queria ir ao livro de Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Paulo falando para Tito e falando para nós também: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a quem? A todos os homens, a você e a mim, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém? Veja para que Deus nos chamou. Primeiro, para tirar a iniquidade de nós. Eu não tenho força para tirar o pecado de mim. Eu sou pecador, faz parte da minha natureza. Não. Meu pensamento é constantemente voltado para o mal. Por isso que eu preciso preencher a minha mente do Espírito Santo, para que quando o meu pensamento começar devagar ou vagar, o Espírito Santo me puxe e diz: volta. Não é? Vá para o bom caminho, pense no bom, pense no bem. Porque Deus quer me purificar para fazer povo eleito, povo seu, só para me salvar? Não. Para ser veículo de comunicação do amor dele. Você já parou para pensar que você tem uma roda de amigos, de vizinhos, de parentes, e que essa roda é diferente em cada um aqui? Para isso que Deus nos chamou, para sermos influência onde quer que formos. Para isso Ele nos dá a sua graça.
E aí eu preciso deixar-me educar, como disse aqui a passagem, pelo Espírito Santo. Porque é Ele que vai me levar a abandonar as paixões humanas. Não é? Vivamos pelo Espírito, queridos. Não é? Nós não podemos esquecer um segredo. A maneira de esperar a volta de Cristo é mais importante do que o tempo que você gasta esperando. É a maneira como você vive que é importante, não o tempo da volta dele. Eu vou repetir, a maneira de esperar a volta de Cristo é mais importante que o tempo que você gasta esperando. E você conhece bem o Evangelho, quando Jesus disse: se vocês me amam, guardam os meus mandamentos. Essa é a maneira correta de esperar Jesus, fazendo a vontade dele. Não fique para trás. Se no dia da volta de Jesus nós estivermos mortos, vamos ressuscitar na primeira ressurreição. Você quer estar lá? Eu quero também. Se você estiver vivo, imagine você sendo transformado e levado ao céu. Essa deve ser a nossa certeza. Porque se Jesus morreu por nós, e eu peço ao Espírito Santo para dirigir a minha vida, não há o que temer. Não há o que temer. Ele vai me salvar. Você tem que ter essa certeza de salvação. Não fique para trás. Não é? O Novo Testamento enfatiza um momento específico desse preparo. Nós precisamos nos preparar antes do fechamento da porta da graça. Mas ele não especifica quando será. Qual é o dia exato? Por isso que eu tenho que me preparar sempre. Né? Hoje é o dia da preparação. Um dos escritos de Ellen White, refletindo a Cristo, ela escreve o seguinte: o caráter que cultivamos, a atitude que assumimos hoje, está fixando o nosso destino futuro. Estamos todos fazendo uma escolha, quer para estar com os bem-aventurados na cidade de luz, ou para estarmos com os ímpios fora da cidade. As minhas atitudes determinam as minhas escolhas. De que lado eu vou estar? Não tem meio termo para Jesus. Não tem em cima do muro. Não tem deixar para amanhã. Hoje é o dia da salvação. Hoje Ele chama. Até porque eu não sei se eu vou acordar amanhã. Mas quando eu leio essas notícias de que um atleta na idade auge está exercitando, está jogando, e ele morre de um infarto em pleno jogo. Você conta com isso? Que um jovem vai morrer de infarto sendo atleta? Você pensa assim, está ficando idoso, daqui a pouco começa a ficar mais doente e aí morre. Não é? Mas um jovem. Então, isso me reporta a Bíblia. Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia do preparo. Não é? Eu tenho que estar pronto. E ela continua dizendo: é o crescer no conhecimento do caráter de Cristo que santifica o coração. Quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu aprendo dele, mais eu vejo que eu preciso de reforma, mais eu busco o Espírito Santo, mais ele me transforma, mais eu me pareço com Jesus. Não é? Forma um círculo virtuoso. Quanto mais eu fico perto da luz, mais eu vejo a sujeira em mim. E é por isso que Ellen White fala, e eu gosto sempre de repetir isso, porque isso devia ficar na nossa mente: deveríamos passar horas inteiras meditando na vida de Jesus, para ver as atitudes que ele tomou, para eu procurar imitá-lo. E ela diz mais, principalmente as últimas cenas da vida dele aqui, para eu aprender mais. E ela continua: olha, pelo contemplar a Cristo, aquele que contempla o plano de salvação é transformado na mesma imagem. Isso não é uma maravilha? Se eu começo a contemplar Jesus todo dia, mais ele me transforma na imagem dele, mais eu consigo me aproximar dele, do que ele é. Ela diz: ó, transformado na mesma imagem, de glória em glória,
Pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Senhor. Ele vê o modelo e cresce na sua semelhança. Eu vejo assim, quando as pessoas pedem umas às outras, no grupo de oração é assim, uma traz um prato novo, todo mundo, eu quero a receita, e pega a receita e vai procurando fazer para ficar semelhante. Quem é o nosso modelo? Eu sou modelo para alguém? Quem é o maior modelo? Jesus. Então não é o pastor da igreja, não são os anciãos, não são as pessoas da igreja. Meu modelo deve ser Jesus Cristo. Porque se eu olhar para qualquer um aqui, eu vou achar defeito, não vou? Mesmo aquelas pessoas que dizem, nossa, esse irmão é tão consagrado, aquela tem uma oração tão poderosa, mas tem defeito, todo mundo tem defeito. Qual é o defeito de Jesus? Acha um. Me amar? É verdade, né? O ser humano até é um defeito, né? Vai me amar, que maravilha, não tem pecado algum, então é para ele que eu vou olhar. Se eu ficar olhando o erro das pessoas, eu não leio mais a Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia está cheia de erros, de exemplos de erros de pessoas aqui. Eu não acho em Jesus. Pelo contrário, não é? Ele me busca, ele me ajuda, ele me salva, não é? Então ele vê o modelo, cresce na semelhança. Então, quão facilmente são harmonizadas as dissensões, as rivalidades e contendas. Na multidão de ideias tem sabedoria. A gente pode ter ideias diferentes, mas a gente não precisa contender, a gente não precisa estar em dissensão, a gente não precisa ser rival. Qual é o nosso plano? De todos aqui. Primeiro, qual? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu plano? Qual a sua meta? Para você? Salvação, claro. Segunda meta. Salvar sozinho? Não é? Trazer outros. E vai ser tão bom, não é? E não é te dizer isso, que quando nós chegarmos lá no céu, muita gente vai dizer assim, Abud, muito obrigado, que eu estou aqui por sua causa. Você vai falar, você mesmo, quem é mesmo, eu não me lembro. Então aquele teu sorriso, aquele folheto, aquele livro, aquele favor, aquela amizade, o falar de Jesus, o demonstrar Jesus. Nós cantamos o hino, muitos há que me contemplam. Nós somos espelho, nós somos vidraça para muita gente. Então, é preciso dar esse exemplo. A perfeição do caráter de Cristo, o que é? A nossa inspiração, a minha e a sua. A perfeição do caráter de Cristo. É importante que pensemos a respeito. A certeza, olha que beleza. Você tem certeza de que Jesus pode te salvar? Você tem certeza de que Ele está trabalhando no seu coração hoje? Você tem certeza que você pode ser salvo? Senti firmeza. Tem certeza? Agora eu queria dizer, tem certeza da sua salvação? Eu não posso duvidar. Eu estou duvidando da força e do poder do Espírito Santo. Eu posso sim ser salvo, não é? Então, é preciso arrependimento. Arrependimento genuíno. Confissão. Nós até falamos isso no livro Caminho a Cristo, na quarta-feira. Vamos aceitar Jesus do jeito que Ele é, não do jeito que eu quero transformá-lo. Às vezes nós queremos pegar a mente de Deus e adaptar na nossa. É o contrário, eu tenho que adaptar a minha à vontade de Deus. Vamos nos deixar guiar pelo Espírito Santo. Eu gosto da frase da nossa amiga lá da Igreja Central de Campinas, a Sueli, que ela fala: hoje eu estou surfando na graça. Eu só dependo da graça de Cristo. Não adianta eu querer lutar contra a corrente. Eu me entrego ao Espírito e Ele vai dirigir a minha vida. Da esperança da sua breve vinda à certeza do breve retorno de Jesus. É isso que queria estar escrito lá, vocês acreditam, não é? Daquela esperança que eu tenho, que eu canto, ó, que esperança, não é? Você já pode ir lá dentro dizer assim, mas eu tenho certeza, não é? A esperança viva porque eu tenho certeza de que Ele voltará
para me buscar no devido tempo. O que é que Jesus diz? O que é que Jesus diz? E o que nós dizemos? Que isso seja uma realidade na nossa vida. Jesus diz: eis que veio sem demora, e nós dizemos, vamos repetir? Ora vem, Senhor Jesus.